Me chamo Egnaldo França, eu sou músico, percussionista, sou coreógrafo, trabalho com dança afro. A minha especialidade é dança dos orixás, trabalho com afro contemporâneo, que é a linha mais recente que eu tenho trabalhado, e o afro jazz. Sou também estudante do curso de História na UESC e diretor de teatro. Aqui na comunidade, no ano 2000, a gente iniciou a atividade com o projeto Encantarte, a partir de uma demanda que a gente observava na juventude da comunidade. Havia uma preocupação com os jovens daqui da área em relação ao desviar o olhar do jovem ou do adolescente por conta da questão das drogas. A gente nunca pensou em criar um grupo de recuperação, né? Mas a gente só queria dar uma atividade para o jovem para que ele não desviasse o olhar e se envolvesse com a questão das drogas. E a nossa preocupação não era nem o envolvimento com a droga, mas o tráfico de drogas que acabava prejudicando a vida dessa juventude. Então o projeto nasceu com essa intenção. Inicialmente dentro da igreja, a Comunidade Nossa Senhora da Piedade, que hoje virou paróquia, e dentro dessa igreja a gente começou a reunir esse jovem, trazendo aula de dança e aula de percussão. Então, como eu já era músico, percussionista e também bailarino, eu trabalhava com música de dança afro, e tinha um grupo também que trabalhava comigo. Aí a partir desse grupo a gente resolveu dividir as tarefas, né? Um trabalhava com a dança, outro trabalhava com a percussão. Eu fiquei mais responsável pela percussão, como uma forma de trazer esse jovem que vinha para aprender a percussão, e a partir das músicas a gente fazia o trabalho de conscientização, de conversas a respeito dos problemas da nossa comunidade. Depois de um ano, o nosso projeto fez uma pesquisa no bairro Maria Pinheiro, o bairro de onde surgiu o projeto, onde o objetivo era a gente ter um diagnóstico geral da comunidade. Saber de problemas que a gente já imaginava que existia, mas que a gente precisava ter dados mais precisos. E aí, com esse diagnóstico, nós acabamos descobrindo em números o que a gente já sabia, que era a rejeição que existia e ainda existe hoje em relação ao morador do bairro Maria Pinheiro, o envolvimento de jovens e adolescentes com a criminalidade, com as drogas, né? Um número de pessoas desempregadas que para a gente foi um absurdo na época, e é um absurdo, né? E era realmente um absurdo. A gente acabou descobrindo que 92% dos moradores não tinham emprego no bairro. Apenas 10% dos moradores tinham carteira assinada. Os demais faziam bico e viviam de lavar roupa. As mulheres eram lavadeiras, empregadas domésticas.
ou diaristas, e os homens pescadores, gari, ou ajudante de pedreiro, serviços terceiros, serviços sem carteira assinada. Mas a grande maioria estava desempregada. A gente detectou na escola Irmã Margarida, na época, um grande número de jovens, de crianças repetentes, uma evasão escolar muito grande. E nessa época a escola era dentro da igreja. Então, outra coisa que foi fatal para o Encantarte de eu procurar atuar enquanto movimento social foi o relato dos moradores, né, a partir da narrativa deles, que ao sair do bairro para procurar emprego, não conseguiam, porque o bairro era considerado um bairro de marginais. Estigmatizado. Então, esse estereótipo era o que determinava o número de pessoas desempregadas, isso na nossa interpretação, né? Então, o Encantarte passou a denunciar esse preconceito. Aí, o nome ainda não era Encantarte. O nome Encantarte foi justamente uma provocação a esse estereótipo. Então, para que as pessoas percebessem que no bairro não existiam apenas marginais. Existia um grupo de moradores e que não poderiam ser penalizados por um grupo pequeno de pessoas que incomodavam a sociedade. Então, o Encantarte ele passou a atuar nessa militância social, de defesa da comunidade, de divulgação dos valores que existiam aqui na comunidade. E aí, a partir desse momento, a gente passa a fazer parceria com as escolas, passa a atuar enquanto incentivador para que a juventude fizesse vestibular. A gente descobriu na pesquisa que nenhum morador nunca tinha passado no vestibular, na época, foi em 2001. Então a gente criou um pré-universitário, né, com o apoio de movimentos sociais, a Pastoral da Juventude, o Grupo Ação Negra, que era ligado ao Movimento Negro Unificado, a Consulta Popular. Então esses grupos se uniram e fizeram o pré-universitário. E daí, a partir daí a gente começou a atuar nessa linha de educação. Junto com a escola a gente criou um projeto de intervenção para discutir a questão do racismo, violência, drogas, família. A partir das aulas do Encantarte a gente trazia essas discussões. E as aulas, os encontros aconteciam primeiro na igreja. Começou dentro da igreja. Que a escola veio... Começou dentro da igreja porque não tinha escola ainda na comunidade. A única escola existia do outro lado do bairro e era uma escola muito pequena, e o bairro tinha na época 4.800 moradores. E era uma escola com quatro salas de aula para um grupo muito pequeno, então os estudantes não conseguiam se matricular. A grande maioria das crianças tinham que sair do bairro para estudar. Então, como tanto a atividade do Encantarte começou dentro da igreja, como a escola também era dentro da igreja. Mas aí se tornou um incômodo, porque a gente trabalha com a cultura afro. A gente trabalhava na época só com dança dos orixás e o afro jazz. Então, isso começou a incomodar. Você tocar tambor dentro da igreja, você está fazendo dança de terreiro dentro da igreja, apesar de que não era a dança do terreiro. A dança que a gente faz é uma dança estilizada, é um trabalho mais cultural, um trabalho mais voltado para a arte. Tinha um desenhar da nossa dança que não era o trazer o elemento sagrado para dentro do projeto, mas assim, o elemento artístico. Agora, a nossa inspiração era a dança dos orixás, é a dança de Iemanjá, é a dança de Oxum, é a dança de Xangô, é a dança de Oxalá. Então a gente pegava, a partir dos estudos que a gente fazia na época, transformava isso num trabalho mais cultural e trabalhando a questão do respeito à diversidade. Então o Encantarte passou a trabalhar a questão do respeito à questão da religiosidade afro-brasileira, que a gente até então tinha vergonha de falar, até que era negro.
As pessoas da comunidade não se assumiam enquanto negros. Então a gente trouxe a partir dessa linguagem da música, da dança, da percussão, a questão da aceitação do seu próprio corpo, do seu ser, do seu cabelo, né? A aceitação de ser um morador da periferia, que as pessoas negavam morar na periferia. Se dissesse dos 92% dos moradores que estavam desempregados, todos eles disseram que não falavam mais que moravam no Maria Pinheiro. Então assim, o nível de autoestima estava muito baixo e as pessoas diziam que só moravam no bairro porque não tinham para onde ir. Então a gente tinha que fazer um trabalho para que as pessoas passassem a valorizar a comunidade. Qual é a história da comunidade? Por quê? O bairro foi criado no início da década de 80, depois de uma enchente. Aí a prefeitura desapropriou a área e, sem muitos cuidados, jogou o povo no meio do mato, apenas abriu ruas. Foi o povo que desmatou o bairro. Quem veio morar aqui na época eram moradores de um bairro ribeirinho. As pessoas que moravam muito próximo ao rio Cachoeira, que perderam suas casas, ficaram sem as suas casas depois da enchente e vieram para cá, com a desapropriação do terreno. E aí a prefeitura apenas deu o espaço e aí o povo entrou, desmatou, fez suas casas. Teve gente que conta que vieram morar debaixo de lona. Nem material para construir o povo ganhou, pra você ter ideia. Então, a partir do final da década de 80, por ser um bairro muito próximo à zona rural, o bairro passou a ser alvo de pessoas ligadas à criminalidade. Então era muito fácil você fugir, era muito fácil para quem era envolvido com a bandidagem fugir para o mato. Então o bairro Maria Pinheiro, Daniel Gomes, os bairros mais próximos à zona rural passaram a ser ocupados, né, pela criminalidade. Então assim, a parte da imprensa isso ficou muito divulgado, tanto nos rádios quanto também nos jornais escritos, né? Então, jornais impressos. Aí, a partir dessa divulgação, o bairro Maria Pinheiro passa a ser considerado bairro de marginal. Aí deram um apelido de Pau do Urubu. O nome Pau do Urubu é porque hoje, onde a igreja da Nossa Senhora da Piedade tinha um pé de eucalipto e no final da tarde enchia de urubus. Que esse bairro aqui, quando a gente olha para os quatro cantos da cidade, ele é visto pelos quatro cantos de Itabuna. Então, na saída para Ilhéus a gente vê, na saída para Buerarema a gente vê, da BR-101, da BA-415, a gente consegue avistar esse bairro. Então, o Pau do Urubu era muito avistado, era uma referência. Só que as pessoas não gostavam e não gostam até hoje que chama de Pau do Urubu, porque associar o Pau do Urubu à violência, o Pau do Urubu passou a ser associado à violência. Então, quando as pessoas saíam para procurar emprego, eles passaram a ser vistos como aquele que vem do Pau do Urubu. As crianças da escola têm relatos de jovens que antes eram crianças aqui no bairro, e na escola eles passavam por preconceito, passavam por problemas sérios na escola, porque as crianças do Pau do Urubu, os marginais do Pau do Urubu, eles sofriam dentro da escola. E a escola não tinha aqui, né? Você estava me contando que... Não, eles tinham que estudar em outro bairro. Então, assim, eram mal recebidos nos outros bairros, porque eram as crianças do Pau do Urubu. Os pais dessas crianças não conseguiam emprego porque eram moradores do Pau do Urubu. Então, isso ficou muito marcada na história do bairro, esse estereótipo do bairro de marginais. Encantaste passou a trabalhar depois em cima disso. Agora, assim, antes do Encantaste, o bairro tem um histórico. Paulo Freire esteve aqui na região só por causa do bairro Maria Pinheiro. A partir de um trabalho de educação popular criado pela irmã Margarida, foi criado um núcleo de alfabetização popular, porque tinha um número de analfabetos muito grande, um número de crianças fora da escola muito grande. Isso no final da década de 80 e início de 2000, ou na década de 90. Então,
com o núcleo de alfabetizadores criado aqui, na Igreja da Piedade, aí a Igreja Nossa Senhora do Carmo criou seu núcleo, a Igreja do Bairro Fonseca criou seu núcleo, do Novo Fonseca criou seu núcleo, e aí esse núcleo cresceu, e aí passou a ter encontros de alfabetização populares, e outras cidades criaram seus núcleos de alfabetização popular, e aí isso cresceu tanto com o apoio de uma ONG chamada FASE, né? A Federação dos Órgãos de Assistência Educacional e Social, e acabou isso se expandindo para várias cidades aqui da região. Chegou ao ponto de eles trazerem Paulo Freire para aqui para discutir a questão da metodologia de alfabetização popular, porque o método Paulo Freire era o aplicado nessas histórias. Então o bairro tem um histórico de organização comunitária, né? O centro comunitário e creche Irmã Margarida, que foi criado logo depois da morte da irmã, ela faleceu no acidente de carro, né? Ela começou a construção junto com a comunidade do centro comunitário, logo ela faleceu, mas a comunidade deu continuidade às obras. O Encantarte ele vem de lideranças que surgem desses trabalhos comunitários que já existiam antes, grupos de autoajuda, de pessoas que faziam casas populares. Você contava as casas de tijolo, de bloco que tinha, a maioria eram casinhas de madeira, casa de lona, de plástico, mas assim, naquela época as construções aconteciam a partir dos mutirões. Então assim, o Encantarte ele nasce dessa vontade de fazer um trabalho diferenciado com a juventude, né? E aí, esse trabalho de resgatar do bairro essas histórias, né, a partir da pesquisa, né, da conversa com os moradores, é que se traz esse diagnóstico geral da comunidade. E aí o Encantarte também começa a criar atividades específicas. Então criou o pré-universitário, criou um projeto chamado Tocando em Frente, já tinha um grupo de arte educadores dentro do Encantarte, e esse núcleo de arte educadores saía pelas escolas, dando aula de dança, capoeira, percussão, e aí a gente chegou a atingir várias escolas daqui da comunidade, dos bairros vizinhos, a gente passou a atuar. Foi quando, em 2005, a gente já tinha um trabalho já bem consistente dentro do bairro. A gente conseguiu um apoio, com o apoio da FASE, um edital do Ministério ainda não era Ministério, né? Era a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. A gente conseguiu aprovar um projeto chamado Construindo a Consciência do Direito a Ter Direitos. E esse projeto a gente fazia carteira de identidade das pessoas, encaminhava para fazer identidade. A gente descobriu que no bairro tinha muita gente que não tinha registro civil, certidão de nascimento. Então muita gente foi encaminhada, aproximadamente 400 ou 500 pessoas foram encaminhadas para fazer documentação básica. Foi um projeto voltado para a questão dos direitos humanos, da defesa dos direitos humanos. Conseguimos fazer uma cartilha aqui, construída a partir desse diálogo com os jovens da comunidade. Entramos com uma ação no Ministério Público para a construção da escola na comunidade. Foi quando construíram essa escola onde nós estamos, que é a escola Dom Ceslau de Tanura. Com a construção dessa escola, os núcleos que existiam antes dentro das igrejas vieram para a escola. Então, escolas que estavam na Igreja da Piedade, Cosme Damião, Nossa Senhora do Carmo, Assembleia de Deus, várias escolas passaram a ser atendidas nessa escola Dom Ceslau, que é uma escola muito grande. Em 2006, a ação pública foi impetrada em 2004, aí em 2005 a gente ganhou a ação, aí a prefeitura teve um ano para construir a escola, é onde o Encantarte atua hoje. Temos uma parceria com essa escola, onde os estudantes da escola fazem parte das aulas do Encantarte, onde a gente discute a questão da nossa negritude, né, dos nossos cabelos, da nossa ancestralidade, a música, a percussão, a capoeira, o grupo de teatro, o pré-universitário que passou a atuar também dentro dessa escola,
que antes era dentro da igreja ou dentro do centro comunitário, hoje a gente está aqui dentro dessa escola. Conseguimos um apoio em 2002 da Prefeitura de Itabuna. Ganhamos um outro edital com a Fundação Ford, criamos o PRUNE, pré-universitário para negros excluídos, ampliou para 5 núcleos de pré-universitário aqui na cidade. Depois ampliou para mais 5, ficou com 10 núcleos. Teve um ano entre 2002 e 2004 que a gente ficou com 600 jovens estudando, fazendo o pré-universitário. Em 2005 acabou essa parceria, criamos um outro pré-universitário em 2005, que foi o pré-afro. Aí nesse pré-afro os professores voltam a ser voluntários, porque com o prêmio que a gente ganhou da Fundação Ford, os professores recebiam prolabore, né? Então tinha um material didático, tinha toda uma estrutura, e depois de 2005 passa a ser voluntário novamente, volta a ser voluntário, e o projeto continua as suas ações dentro da comunidade. Até hoje nós já temos mais de 120 jovens só na universidade pública aqui, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu acho que se a gente contar com as universidades privadas, dá para mais de 200 jovens fazendo curso superior. Eles já voltam para o projeto para dar aula como voluntários. A turma que trabalha no Encantarte, já temos 3 contramestres de capoeira, formados pelo mestre Alfredo. Professores de capoeira, já temos aqui vários, né? No grupo de dança, nós temos professores de dança já trabalhando no Mais Educação, em vários outros projetos, né? Temos bailarinos na Europa, temos músicos tocando em banda. Então esse projeto hoje já tomou um corpo muito grande, que a gente não imaginava, ninguém pensou em criar um projeto para lá na frente, está tudo organizado. As coisas foram acontecendo gradativamente. O Encantarte hoje faz parte do movimento negro em Itabuna, é um dos braços do movimento negro, e utiliza a cultura, a arte, a educação como forma de discussão sobre a questão da ancestralidade, o respeito às nossas origens, o respeito ao ser negro, e traz essa discussão para dentro da escola. Você estava me contando que, por enquanto, é um projeto dentro da escola, mas não é um projeto da escola. Não, é um projeto da escola. Em 2006, quando a escola foi inaugurada, a coordenação pedagógica passou a pensar num projeto onde o Encantarte fizesse parte do projeto político-pedagógico da escola. E aí essa coordenadora pedagógica, com o tempo, ela foi afastada da escola, mas antes disso a gente iniciou um debate. A gente trouxe a professora Doraci Santos para discutir o ensino da cultura afro na escola a partir da Lei 10.639, né? Isso em 2007. Trouxemos a professora Wanda Machado, que também é uma grande pesquisadora na área, e a Wanda Machado também fez um projeto de formação de 40 educadores para trabalhar o ensino da cultura afro. E isso envolvia os professores dessa escola, passou a envolver professores de outras escolas também. Mas aí essa pessoa se afastou e o projeto voltou. Na verdade, ela se afastou porque ela foi trabalhar no estado, então ela pediu remoção, ela pediu licença do município, está trabalhando no estado, e aí mudou a coordenação pedagógica e toda aquela discussão que a gente já tinha iniciado voltou do zero, que a coordenadora já conhecia a gente antes mesmo da inauguração da escola, então ela conhecia o nosso histórico, né? Então a gente já tinha um nível de diálogo, aí começou do zero. Hoje já temos uma nova gestão na Prefeitura de Itabuna, então mudou tudo de novo. Agora a escola, na semana passada, essa escola já selecionou 90 crianças e adolescentes dessa escola, Dom Ceslau, que passaram a fazer parte do projeto, e a gente está iniciando esse diálogo com os professores e coordenação pedagógica para trabalhar a questão do combate à violência, à indisciplina dentro da escola, a melhoria da qualidade da educação, né? A fazer com que a criança veja essa escola não como um local onde ele vem porque é obrigado a vir, mas que eles tenham prazer em vir estudar, para que ele faça da escola um local agradável. Então a gente está voltando a esses diálogos e a gente espera que daqui até o final desse ano, quem sabe a gente consegue não transformar o projeto Encantarte como um projeto da escola, porque não temos esse interesse.
O Encantarte tem sua CNPJ, tem toda a sua organização, suas coordenações, tem os responsáveis pela dança, percussão, capoeira, pelo pré-afro, tem a coordenação geral. A gente pretende ver se traz, dentro do projeto político-pedagógico, o Encantarte enquanto uma ação para discutir a lei que já foi regulamentada, que é a Lei 11.645, que trabalha o ensino da cultura afro-indígena dentro da escola, a partir dos temas transversais. Então a música, a percussão, a dança, o que a gente já faz é uma forma também de trazer isso para dentro da escola. Temos muitos parceiros. O principal parceiro que a gente coloca é a escola, né? Hoje a gente só atua dentro da escola Nossa Senhora da Piedade, ou a escola Dom Ceslau Estanula, que agora vai se chamar escola Irmã Margarida, vai voltar, porque há uma lei que não permite o nome de pessoas vivas em instituições públicas, então vai ser instituído um novo nome, já foi escolhido o nome, a homenagem à Irmã Margarida. Margarida vai ser o nome dessa escola, acho que a partir desse ano. Então, temos a parceria com o Ponto de Cultura ACAI, que é a Associação do Culto Afro-Tabunense, onde o Luiz ele ajuda muito a gente na questão da fundamentação espiritual, quando a gente faz um espetáculo, para a gente não estilizar, não brincar com os orixás, que a gente não brinca de orixá, a gente trabalha a questão do respeito, a questão da ancestralidade. Às vezes os meninos vão aprender toques de percussão voltada para os orixás, né? Aqui eu faço o trabalho mais artístico, mais voltado para o estudo da percussão enquanto arte, enquanto técnica. Então a gente aprende um pouco de cada coisa. Temos os parceiros do movimento social. O Encantarte faz parte do Fórum de Luta por Terra, Trabalho e Cidadania, que é um aglomerado de mais de 40 entidades que se reúnem para discutir racismo, lixo, as questões sociais, direito da mulher, violência, Lei Maria da Penha, o que existe de discussão social a gente traz para dentro do Encantarte a partir desse fórum.